A casa é onde a gente vive e onde a gente recebe as pessoas. E essa é a nossa casa profissional, minha e da Carol. Aqui é a Nosto. E hoje a gente está recebendo uma pessoa muito importante para a formação dessa casa. Hoje é o primeiro episódio do Entre Nós, que é um podcast que a gente criou realmente para trazer pessoas muito queridas e que tragam experiências e a gente possa dividir um pouco do que a gente viveu junto. E hoje a Carol está aqui, a Carol Kitsis, que participou da criação da Nosto, da construção, da identidade, de todo o projeto. E ela continua com a gente e a gente não abre mão dela. Bem-vinda, Carol. Obrigada. Muito feliz que você está aqui. Eu também. Eu achei sensacional, assim, a gente poder fazer um primeiro episódio e contar um pouquinho de como tudo isso começou, tá aqui compartilhando com vocês, porque também já foi um sonho, um projeto lá atrás disso acontecer e hoje ele tá acontecendo. E é tão engraçado porque o Endrigo falou, a Nosto é um lugar, é uma casa nossa, onde eu e a Carol, e na minha mente estava assim, e eu também. Gostamos de receber pessoas, né? Compartilhamos, vivemos isso aqui, que é um sonho mesmo. Que é uma realização não só para vocês dois, mas para mim também, como parceiro desse projeto todo. Então, obrigada por considerar me chamar para esse primeiro episódio. Não poderia ser outra pessoa. E a gente quis realmente trazer, porque assim, nós como médicos, a gente aprende muito a parte assistencial da medicina e a gente é apaixonado por isso, tanto eu quanto o Endrigo. Mas a parte de gestão e de construção de uma clínica, porque mudou um pouco, atualmente a ideia de consultório mudou. Antigamente, assim, há poucos anos atrás, não tinha essa experiência envolvida no que o consultório, no que os médicos querem entregar para o paciente como experiência e o espaço físico e tudo mais. E aí, para nós médicos, levarmos tudo isso, a parte da gestão, a parte assistencial e essa experiência não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. E você trouxe leveza e muita objetividade e capacidade para isso, né? E aí eu queria que você, a gente lembrando aqui de tudo que a gente viveu, né, compartilhasse como que foi todo esse processo de criação, as coisas que são importantes, enfim. Como que foi essa história que você olhou nós dois quando a gente estava na outra clínica, né? Você olhou esses dois e falou assim, opa, tem um negócio aqui, vamos fazer isso ter uma identidade. Né? Então vamos lá. Eu trabalho com gestão já há bastante tempo e eu nunca ouvi nenhum médico falar que eu detesto atender paciente. Não, eu não gosto da medicina, eu gosto mesmo de fazer gestão. Nunca ouvi. Então, eu acho bem importante a gente levar isso em consideração, que o médico, o que ele ama fazer é atender o paciente. E o olhar da gestão é o como ele vai atender esse paciente. E isso a gente tem que estar muito antenado com o que o mercado existe, quais são as ofertas que o mercado tem para o nosso público, né? Porque isso também a gente precisa levar em consideração. E quando eu falo nosso público, o público de vocês pode não ser o público, por exemplo, do meu marido, pode não ser o público de um outro cliente, e tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de construir o que a gente chama de jornada ou experiência do paciente. Porque a certeza que eu tenho quando o paciente vem para cá é que ele vai ser muito bem atendido por um cirurgião plástico e por uma ginecologista. Eu não tenho dúvidas disso. Eu conheço vocês fora do jaleco, pessoas, amigos, então sei a personalidade de cada um, os valores de cada um, conheço vocês como médicos. Então, eu não tenho dúvidas disso. Mas como é que a gente entrega isso fora? Entendendo também o que cada um de vocês quer, o que cada um de vocês é. Porque é o que vocês falaram, aqui é a extensão da casa de vocês, né? Como não adianta eu falar para vocês, não, aqui tem que ser tudo muito colorido, aqui as pessoas vão falar mais gíria, uma coisa muito moderna, não tem muita regra, porque isso não é
Endrigo, isso não é Carol. O primeiro insight foi assim, entender individualmente que existem valores muito parecidos, iguais. O que é importante para um e o que é importante para o outro. E aí eu falei, bom, isso aqui precisa estar junto. Por que ficar num lugar separado? E a outra coisa que me fez pensar muito o meu trabalho começou com o Endrigo, né, lá na outra clínica. Um trabalho muito pontual de treinamento de equipe. O espaço, apesar de ser um espaço onde o Endrigo se sentia muito confortável, gostava muito daquele espaço, eu enxergava que estava impedindo de dar um próximo passo. E que ele tem muito potencial para um próximo passo. E aí depois eu conheci você e toda a história da sua sociedade, etc. Cara, tá na hora desses dois irem para um lugar grande, né? Crescer junto, estarem juntos, com valores tão parecidos, histórias, né? Marido e mulher, filhos, tudo compartilhado. Por que não? O público da Carol é um público que iria adorar ter um profissional com conhecimento, com cuidado técnico do Dr. Endrigo. O Dr. Endrigo atende muitas mulheres que precisam também, que estão numa fase de conhecimento, conhecimento dessa fase de menopausa. Então é um público também, atende também um público que conversa com a Carol. Vamos levar tudo isso que os dois entregam para um espaço único. É muito interessante que o trabalho que você fez primeiro lá comigo foi aquilo de entrevistar as funcionárias, entender melhor o perfil de cada funcionária, entender as funções e adaptar o perfil de cada funcionária à função. Então, existe uma sensibilidade de entender os potenciais e as necessidades de cada pessoa e os potenciais e as necessidades do trabalho. E aí você fez a mesma coisa com a gente, né? Você identificou e você inicialmente falou, vocês precisavam montar uma clínica juntos. Mas aquilo foi amadurecendo, foi indo devagar. E tem uma coisa assim que, para todo mundo que eu falava, vou montar uma clínica com a Carol. As pessoas, nossa, mas trabalhar com a esposa, será que dá certo, né? E a mesma coisa comigo, né? Sinceramente, eu não sei exatamente por que isso, porque assim, já é minha sócia, né? Mas eu acho que também deu certo porque a gente tem valores profissionais muito parecidos, porque poderia não ser. A gente poderia ser um casal, mas profissionalmente a gente ter uma entrega diferente, valores diferentes, ou né, uma forma de trabalhar diferente. Mas acaba que eu aprendi muito com o Endrigo, então sou mais nova que ele, então a gente tem uma forma de pensar, de entregar, de enxergar a medicina, enxergar o paciente muito parecido, né? Então, assim, só que a gente acabava que a gente não enxergava isso, né? E isso foi muito legal, isso foi o catalisador, porque assim, a Carol fala que ela aprendeu muito comigo de atendimento, de medicina, pode ser, mas assim, eu tenho 52, a Carol tem 42. Eu sou de uma época em que a gente aprendeu a ser médico fazendo uma comparação com comida. Eu aprendi a ser cozinheiro, aprendi a escolher a boa carne com segurança, fazer... Só que assim, hoje em dia, não é só isso. As pessoas não saem de casa para comer. Elas saem para um restaurante que tem uma iluminação, que tem toda uma coisa em volta que não é firula, não, que faz parte realmente do que você precisa entregar. E o meu convívio com a Carol mais nova e com essa visão de outra geração, dessa necessidade de ter essas outras coisas que não são supérfluas, tanto não são que os pacientes procuram isso me enriqueceu muito. E você foi a catalisadora disso, né? De juntar essas duas coisas e de ter essa sensibilidade de perceber os potenciais meu e da Carol, lançar a ideia, dar um tempo e fazendo a coisa acontecer, e aqui a gente tá, né? E eu acho que no começo, quando eu lancei isso para vocês, eu acho que a primeira coisa que veio na sua cabeça é não, né? Foi não, sim. Assim, tipo... Não, eu tô aqui, tô bem no meu consultório, porque você tava bem. Em nenhum momento você reclamou do seu espaço. Você tinha acabado de fazer uma obra na sua sala. Tava super confortável, né? Então, num primeiro momento, foi não. A Carol foi... Não sei. Mas acho que depois ela comprou mais a ideia, viu que fazia sentido. Agora, minha pergunta, eu vou perguntar pra você. E o que te fez falar, beleza, vamos aí? O amadurecimento
o amadurecimento da ideia, né? Porque, assim, Carol, isso é muito interessante mesmo da sua abordagem com a gente, né? Você nunca foi insistente, impositiva, né? Então, assim, você tem uma forma de colocar as coisas muito respeitosa, que você fala, espera aquilo acomodar na cabeça da pessoa. Isso é com a gente, isso é com as funcionárias que eu vi você fazendo, né? Os treinamentos que eu vi você fazendo nunca foi uma coisa assim, ó, senta aqui que vai ser assim. É uma coisa de uma escutativa, uma coisa de muitas vezes mais de escutar do que de falar. E foi assim com a gente também. Então, essa forma que você foi catalisadora, casamenteira, não sei como cupida, sei lá, deu muito certo. Realmente. Foi muito, acho que assim, foi muito legal. E foi eu acho que eu enxerguei antes essa possibilidade, porque já há algum tempo eu pensei e já tinha proposto para o Endrigo, vamos montar e tal, mas realmente ele tinha uma estrutura muito boa e tudo e não pensava. Mas com a minha mudança profissional, e isso veio muito mais claro para mim, dessa possibilidade de falar, poxa, acho que vai dar certo. E enxergar que esse passo realmente fosse fazer diferença no melhor receber o paciente de uma forma diferente. E os pacientes do Endrigo também. E isso foi... Acho que você ajudou eu no processo de convencimento do Endrigo, não convencimento ativo, daquela coisa de ficar, mas assim, de ter um respaldo que você também acreditava nisso e foi muito legal, assim. Foi uma construção muito legal. Carol, agora, assim, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu sei a resposta. Então, assim, gestão tem várias áreas, né? Tem financeiro, tem marketing, gestão de pessoas, que mais? Nossa, tem, vamos lá, financeiro, marketing, pessoas, estratégia, inovação, tecnologia, Perfeito. Tem muita coisa. Tem muita coisa. E é assim, você é uma pessoa que entrou nesse mundo pelo lado da gestão de pessoas. Sim. Se fosse para escolher assim, eu tenho uma pessoa que cuida da gestão e ela entrou pela gestão de pessoas, ou uma outra que entrou pelo marketing, ou uma outra que entrou pelo financeiro. Qual você acha que é o melhor caminho para entrar nesse mundo? Independente da área, o melhor caminho, independente da área, o melhor caminho é a pessoa que tenha um autoconhecimento. Por que isso? Não é uma bobagem. Porque quando eu tenho esse autoconhecimento de, primeiro, quem eu sou, quem eu não sou, o que eu tenho de muito bom, o que eu não tenho de muito bom, eu consigo enxergar tudo que eu preciso enxergar, onde que eu preciso melhorar. E se eu estou em busca se é uma pessoa que está aberta para esse autoconhecimento, é uma pessoa que me mostra que tem uma flexibilidade. Então, independente da área, eu acho que é uma pessoa que entende de si para conseguir se posicionar. Agora, puxando sardinha para o meu lado, se eu fosse ter que contratar uma única pessoa para o meu negócio, eu deveria dizer, contrate quem entende de pessoas, porque ela vai conseguir saber lidar com os próximos talentos que precisam entrar. Porém, não adianta só entender de pessoas. A gente precisa contratar uma pessoa que entenda de números. Porque sem número não adianta, eu não consigo crescer. A gestão é muito complexa. É muito complexa. É muito complexa. Você, muito complexa. Mas veja, tendo essa habilidade de ler as pessoas, enxergar potenciais e tal, você colocou no círculo uma pessoa para nos ajudar na gestão financeira, que é a Adriana. Sim. Que ela entende muito de número, mas ela entende mais ainda de pessoas. Desde a primeira reunião lá em casa, você vê que uma pessoa, tem a planilha e tal, mas assim, ela quer entender como que a gente se sente com relação à gestão daquele dinheiro, como que a gente se sente com relação à assunção desse risco ou não. Mas eu acho que isso vem muito da sua... Isso. Porque você sabe cuidar das pessoas e você seleciona pessoas com esse perfil. Então, independente da área. Porque eu ia falar da criação da Nosto, da identidade da Nosto.
Também, né? Era uma pessoa que conseguiu entender que, assim, não é fácil a gente criar uma identidade de tudo que a gente queria passar como valor, enfim, e colocar isso num nome, colocar isso numa identidade. Então, assim, e você conseguiu trazer o Thiago, que teve essa habilidade super, né? Super, entendeu? Criativo, humano. Exatamente, poderia ser diferente, mas eu acho que você é uma pessoa que tem essa capacidade de enxergar dentre as profissões, perfis que têm um olhar empático, que sabe entender a pessoa. E isso é muito legal, né? Porque a forma que eu enxergo hoje a medicina, hoje não, mas já há algum tempo, é isso, é você saber entender a necessidade individual daquilo, é você personalizar, porque realmente tem várias formas de fazer gestão, né? Sim. Mas você entender de forma como que faz sentido para esse casal, para Nosto, como que é? E você consegue, assim, a gente hoje que a Nosto está criada, que a gente está vivendo esse sonho, a gente consegue enxergar claramente que você teve essa habilidade incrível de tornar isso possível exatamente por essa capacidade que você tem. Isso é muito legal. Fazendo analogias, Endrigo é ótimo de analogia, né? Adoro, sempre falo isso. Mas fazendo analogias, é como se vocês fossem os meus pacientes. Então, assim, quando vocês estão com os pacientes de vocês, a escuta é muito importante e vocês estão ali atentos, porque para algumas pacientes você vai poder ir um pouco além, oferecer um pouco mais, entrar um pouquinho mais na vida. Para outras pacientes você vai ser um pouco mais objetivo, mas sempre vai ser individualizado. E é a mesma coisa, né? Falar de gestão. Então, assim, com os meus clientes, não é todo mundo que eu vou levar como um especialista em marketing, o Thiago. Não é. Porque, e apesar de eu achar que o Thiago é o mais completo, tem gente que não vai conseguir lidar. Assim como não é todo mundo que vai fazer gestão comigo. Porque tem gente que gosta de mais imposição. Assim como não é todo mundo que vai comer a cara, ou que da Carol todo mundo gosta, mas assim, como paciente também, né, tem esse match. Então, eu acho que tudo na vida é isso, né? A gente conseguir... Por isso que eu falo que gestão de pessoas é tão importante, porque a gente precisa conseguir entender onde eu me adapto ao outro, para daí a gente ter melhores resultados, né? Quando a gente fala de valores muito parecidos, valor é a base do negócio de tudo, assim, o valor é que vai guiar, mas as personalidades são diferentes. E tá ótimo, né? Porque a gente se conhece, a gente sabe onde que precisa melhorar, não somos perfeitos e dá certo porque vamos flexibilizando e aprendendo. Né? Assim, a gente fala da Nosto, mas a Nosto hoje é linda, é incrível, é um sonho, é uma realização. É fácil? Não. Eu ia falar exatamente isso, assim, que não é só na construção, né? É o dia a dia. É o dia a dia, não é fácil. Não é fácil, mas é quase uma coceira, assim, né? Uma coisa que é irresistível. Mais, né? E agora o probleminha é ótimo, porque assim, Endrigo adora problema, porque ele gosta de resolver. Isso é ótimo. Nossa, esses dias assim, eu tava, ai meu Deus, tô precisando fazer um projeto, tá tudo certo aqui. Esse é o nosso pesadelo. Aí uma paciente falou assim, nossa, podia ter uma forma da gente lavar o cabelo aqui depois, pronto. Eu dei um abraço nela, falei, tá bom, tem um projeto. Agora vamos fazer um head spa ali, fazer um negócio pro pós-operatório. Tá fazendo projeto e tudo, né? Enfim. Mas é o dia a dia da construção. Manter esse projeto ativo é uma coisa que requer tempo, gestão, dedicação. Paciência, flexibilidade e muitas vezes a discordância, né? Outro dia a gente estava em reunião falando sobre... Sim. Gente, nós não estamos aqui para concordar em tudo. Né? E o Endrigo é o nosso contraponto muitas vezes. Eu sou o contraponto muitas vezes. Vocês entenderam a sutileza do negócio, né? Isso é um fato. Depois a gente pode trazer aqui até alguns assuntos para a gente poder debater. Mas assim... Mas que é muito interessante. Assim, se não tivesse, ia ser legal. Eu acho que filho tem pai e mãe, tem dois. Não é porque precisa juntar um gameta com o outro. Não. É porque um precisa
quebrar a brisa do outro. Porque precisa ter um impedindo o outro de ir longe demais, precisa ter essa discordância, né? Isso acontece num casal na criação de filho, eu tenho certeza absoluta. E acaba que isso está acontecendo aqui também, né? E vai, né? E vai. Isso é bom. É a extensão da nossa casa, da nossa vida. Isso é bom. Porque, por exemplo, se não tivesse a Carol, já tinha feito 5 Red Spas aqui e tal. Então, ter esse contraponto é muito legal. A gente está numa época realmente em que, eu falei da coisa da comida, né? Em que a gente aprendeu que sair de casa é muito mais do que a gente não sai para comer. A gente sai para ter uma experiência, uma coisa maior. Você acha que às vezes isso está passando da conta? Às vezes tem muito restaurante com comida ruim que força a barra na decoração. É ótimo. Né? Nossa, uma delícia essa cadeira, mas a comida, eu realmente acho. Não serve para nada, né? Trazendo para o nosso meio, né? Para o nosso. Muito, assim, eu vejo que Nossa, é até triste, talvez até polêmico falar, mas eu vejo, não é unânime, claro, mas eu vejo muitos profissionais médicos se perdendo pela coisa do glamour. Da experiência sem ter a entrega. E podendo ter uma entrega muito melhor, né? Então, eu acho que tem que ser o conjunto da obra mesmo, assim, né? Para fazer sentido. Pelo menos para mim, eu não consigo trabalhar pensando só na perfumaria e não falar que a essência tem que ser muito boa, sabe? Afinal de contas, o nosso objetivo é alimentar as pessoas, né? Seguindo nessa analogia, né? Não pode esquecer que o objetivo é isso. Você tem que sair alimentado, feliz, com a barriguinha quentinha, né? Então assim, eu tenho total consciência que aqui eu tenho médicos que se dedicam muito, que estudam muito, que fazem questão do atendimento técnico de excelência. Aí sim, vamos pensar A cerejinha do bolo é a experiência, lógico. Vamos pensar em toda essa experiência, faz muito sentido, né? Mas a gente realmente... mas é isso, assim, não é só a experiência, né? E a gente vive... eu acho que não só pelas redes sociais, mas é que as redes sociais trazem isso mais de forma escancarada pra gente, da gente ver isso... de médicos que só se preocupam com a experiência, né? E você vê que não tem conteúdo. E com aparência, né? Com aparência, uma coisa de autoexibição, uma coisa narcisista, esquisita, né? E isso tudo reflete nessa questão dessa superficialidade, né? Que eu acho que a experiência ela não pode ser uma coisa só superficial. Isso é nosso ponto de vista, né? Lógico que eu acho tão legal diferentes, né? A gente trazer isso, assim, de novo, porque é legal contar os perrengues que a gente passa. Porque aqui é lindo. Total. Nós estamos numa clínica linda, numa região linda, tudo, o cheiro é maravilhoso, a experiência é linda. Mas os perrengues que a gente passa, que é o bastidor, eles fazem parte para que isso aconteça aqui. Senão, e a sensação que eu tenho é que, por que isso acontece, né? Por que os valores estão meio que invertidos, né? A perfumaria está muito mais em foco do que... o sofá está mais em foco do que a comida que eu vou servir. Porque a gente vive de palco e não conta bastidor. Né? Então, assim, cara, toda segunda-feira a gente tem reunião aqui. Toda segunda-feira a gente fica lá contando faturamento, paciente, ajustando as coisas. Sei lá, vem vigilância sanitária, vem coisa que a gente tem que arrumar. Tem os perrengues, né, que fazem parte, a gente tem que saber lidar com isso. Então, assim, os bastidores de um consultório também pede do médico uma mentalidade hoje bem diferente do que pedia antes, porque cresceu, né? Toda essa experiência cresceu e com isso traz mais desafios, mais bastidores e pede sim, eu falo que os meus médicos eles não precisam ser gestores, mas eles precisam ter tempo de gestão. E uma maturidade, uma skill muito diferente, né? Então eu acho que para vocês também essas nossas reuniões, esses nossos estar com outros profissionais de outras áreas, especialistas de outras áreas, trabalhando com vocês assuntos que não são da medicina, também é desafiador.
E da pessoa não estar no dia a dia da clínica aqui, né? Porque assim, a gente poderia ter uma gestora aqui dentro, mas ela não teria a visão que você tem, de conhecer outras clínicas, conhecer outros mercados. Então, assim, o fato de que você vem aqui uma vez por semana, e a gente conversa ao longo, mas assim, que a gente tem uma reunião uma vez por semana, mas você vem de fora, é muito legal, é muito enriquecedor, porque senão seria uma funcionária nossa, e até por questão de hierarquia fica uma coisa, fica limitado, perde. Né? Eu perco essa liberdade, assim. E semanalmente existem coisas para resolver, né? É impressionante, assim, que a gestão de uma clínica, ela requer muito, assim. Não tem uma semana que a gente não tenha algo que tenha que ser definido, que tenha que ser olhado, que tenha... Então, assim, não é só... esse tempo, ele é necessário para que as coisas aconteçam da forma que a gente quer, né? Entregando não só o assistencial, mas também gerando um negócio que requer dedicação e tudo mais, né? E a gente precisa dessa ajuda por causa da coisa do negócio, porque uma coisa que eu vejo acontecer também é assim, a clínica começa a crescer em luxo, em coisas, em gastos, e aí ela precisa gerar coisas para pagar isso daqui. E esse gerar coisas, muitas vezes é vender algo que o paciente não precisa, é vender algo que o paciente não quer, é vender. Então, a gente ter esse cuidado com a experiência, mas esse pé no chão é muito importante. E a visão externa ajuda muito nisso, né? Eu também acho. Para tudo, né? Eu acho que o fato de eu estar aqui, ele ajuda para trazer coisas de fora e também para frear do tipo, não vamos por aqui, né? Então, sem dúvida, assim, existem para tudo vantagens e desvantagens, né? Bom, e aí, assim, falando do que eu venho de fora, trago coisas, vocês daqui falam coisas e a gente vai se freando. E aí, toda segunda-feira, eu começo a perceber também aquilo que a gente falou no início, o quão as diferenças são ricas para que a gente consiga construir novos projetos, né, para a clínica. Porque toda semana tem um desejo novo, alguns desejos a gente concretiza, outros desejos a gente guarda na gavetinha ali, e aí a gente vai passo a passo construindo juntos o que a Nosto vai começar a entregar para os nossos pacientes, não só para os pacientes, mas para os nossos fornecedores, para os nossos parceiros, para os nossos colaboradores. Eu acho que vale até a gente fazer um episódio só de projetos do que vem por aí, né? Com certeza. Do que foi, que a gente já teve um projeto concretizado, que foi o evento da Nosto, o primeiro evento, que a gente quer fazer mais. Vamos contar? Vamos aproveitar, contar um pouquinho disso? Foi muito legal. Né? Foi um evento que a gente começou a idealizar, fazendo para as mulheres, para as pacientes que estão na menopausa, e para a gente trazer assuntos que elas pudessem entre si conversar, trocar ideias, experiências e tudo. E foi um evento muito legal, né, Carol? Não sei qual a sua visão do evento, a gente conversou mais ou menos sobre isso, mas assim, eu fiquei muito feliz. Eu acho que foi um evento que para mim superou minhas expectativas. Eu vendo as pacientes trocando de fato experiências e participando e se emocionando, e acho que foram palestras que foram muito legais, e eu, assim, só não fiz outro porque a ideia era fazer outro agora, porque me machuquei e aí voltei 10 casas no jogo, mas assim, já estamos programando um novo evento e as pacientes têm pedido. Elas têm pedido, foi muito legal, foi uma tarde assim que foi muito deliciosa. Não sei se o seu ponto de vista, queria ouvir um pouco. Não, sem dúvida foi, e assim, o que foi muito legal é que quando a gente pensa numa coisa de vamos fazer um evento para mulheres, para falar de menopausa, de hormônio, a ideia é
Vamos excluir a Endrigo? Não, 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 não. Vai ter que lidar com um monte de mulher. E aí colocamos Endrigo também para contar um pouco, né, sobre cirurgia, para falar para essas mulheres que existe um outro tipo de apoio, né, que é o seu aqui na nossa casa. Então, e aí eu acho que Mas foi engraçado, eu fiquei nervoso aquele dia. Eu também, engraçado, porque é uma coisa que a gente eu idealizei tanto aquilo, e foi um dia, foi muito importante, assim, acho que foi uma concretização mesmo, mas eu tava nervosa, Endrigo tava nervoso, mas foi muito legal. Eu fiquei nervoso porque, assim, pra mim dar aula é feijão com arroz, né, de congresso e tal, não sei o quê. Super tranquilo. Mas, assim, cara, eu era o único homem naquele lugar, né? E era mesmo, né? E aí, assim... Então, eu sou o único homem, eu vou falar sobre rejuvenescimento e beleza, como me colocar numa posição em que eu não fico no lugar de fala, que eu sou um homem determinando como que tem que ser, né? Acho que consegui contornar foi um sucesso. Essa situação. Foi um sucesso. Mas foi muito legal. Foi. E vem mais por aí, a ideia é essa mesmo, a gente conseguir trazer profissionais, pessoas que façam sentido para entregar para as nossas mulheres, né? A gente acaba tendo um perfil de mulheres, eu hoje 90% das minhas pacientes são pacientes na perimenopausa ou menopausa, o Endrigo também passei, essa faixa etária é uma faixa etária que passa a procurar mais a cirurgia plástica, então a gente tem um universo em comum. Eu pensei que você ia falar que 90% dos seus pacientes são mulheres. Não, 90%. Minhas são 60%. Mas... estão dentro dessa faixa e é um público que hoje tem se preocupado e a gente tem vivido uma nova fase, né, da menopausa, tal. Então tem se preocupado com longevidade, com qualidade de vida, com gerenciamento do envelhecimento, enfim, e fazer esses eventos exatamente para trazer essas questões e a gente poder trocar experiências, não só entre a gente, mas com mais pessoas, né? Foi muito legal. Levar para mais pessoas. Mas eu tenho muito orgulho, assim, de vocês dois, dessas mentes criativas, dessa flexibilidade, de aceitar trazer sempre coisas novas, de sugerir coisas novas, porque apesar das diferenças, né, aqui as diferenças se somam. Então, eu vou agradecer os dois por confiar tanto, por me dar esse espaço, por fazer com que eu me sinta à vontade e inclusive de discordar, né? Porque isso é muito importante, isso é um sinal de confiança muito grande. Eu me sinto assim, muitas vezes ouvida aqui dentro, na maioria das vezes eu sei que vocês estão indo contra até aquilo que é o natural para vocês. Mas eu tenho muito orgulho de tudo que vocês estão construindo, da história da clínica e muita gratidão, agradecimento assim mesmo por confiarem no meu trabalho. A gente assim. que agradece, nossa, a gente agradece muito, assim, você faz parte da Nosto, não existe Nosto. É nosso, sem é tudo Carol. nosso. É tudo nosso. Foi uma abertura com chave de ouro do Entre Nós. A gente vai seguir esse fluxo, porque assim nós temos coisas em comum, temos coisas que são só minhas, coisas que são só da Carol, e a gente vai ter esses episódios do Entre Nós. Então vai ter coisas que vamos estar os dois com mais alguém, coisas que vou estar eu com alguém, coisas que vai estar a Carol com alguém, falando de assuntos específicos. E começar com você foi demais. Obrigada por ter aceitado, obrigada por continuar com a gente. Sempre. E é isso. Sempre. Obrigada por vocês também acompanharem a gente por aqui.